Uaiá, olá, olá, boa noite. Vamos reconectando aqui. Só um minutinho. Reconectando, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ione Bertoncello, fisioterapeuta, criadora do canal Neuro Revolution, e é com muito prazer que eu estou aqui transmitindo ao vivo para os dois, para o Facebook, para o Instagram. Então, quem me segue pelas redes de Facebook e Instagram, agora estão todos aqui conectados. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal aqui do Instagram, já dei uns tchauzinhos. Aqui no Facebook também. Olá, galera, tudo bem? Hoje eu tô trazendo pra gente uma live um pouco diferente, uma live menos técnica, na verdade nada técnica, né? Nós estamos aqui para discutir a vida, refletir um pouquinho numa noite tão maravilhosa, uma quinta-feira santa, não é mesmo? Não teria noite melhor pra gente fazer isso. É uma noite abençoada, né? Bastante espiritualizada. E como a gente está iniciando aí uma série de 6 lives, na verdade 7, porque a última vai ser um pouquinho desconectada lá no final, mas depois eu vou explicar melhor nas redes. A gente está aí iniciando ela com o pé bem direito, numa quinta-feira santa, discutindo um pouco o que é, na verdade, é a vida, né? Um momento tão especial que a gente está vivendo agora, um momento de muita transição, eu diria, né? Um momento de reacreditar, de refletir, de repensar uma série de coisas. Então, hoje eu trouxe aqui para nós o tema do filme, né, Cidade dos Anjos, onde a gente vai estar discutindo, debatendo, conversando. Vocês fiquem bem à vontade para mandar suas perguntas, mandar seus, enfim, questionamentos. Se vocês tiverem alguma colocação, experiências, né? As coisas que vocês viveram, aprenderam, perceberam já na sua vida profissional, a gente vai estar trocando aqui no Facebook, então, e no Instagram na live. Vocês podem escrever, podem usar aqui tanto o Face, tá? Na linha dos comentários, quanto aqui no Instagram, fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Na verdade, eu acho que eu tenho, né, vários anjinhos sempre em volta de mim, me dando umas dicas, me dando uns toques, enfim, e eu tive essa ideia, né? Eu tive um insight que me levou a pensar, poxa, por que a gente não conversa um pouco mais sobre a vida durante a atuação do fisioterapeuta, especialmente fisioterapeuta neurofuncional, né? Aquele cara que tá ali do dia a dia, né? Sempre presente, com grandes dificuldades, muitas vezes, mas ao mesmo tempo a gente se sente tão abençoado, não é mesmo? A gente conversa com os colegas, a maioria sempre fala, nossa, eu sou, na verdade, abençoada por trabalhar com neuro, eu me sinto uma pessoa privilegiada e estar em contato com esses pacientes. Então, é maravilhoso, a gente vê que esses caras que abraçam a neuro são pessoas que têm uma aura diferenciada, né? E a gente precisa sempre se renovando, né? Então, entre nós, é bacana que a gente sente hoje aqui, converse um pouco sobre isso também, para a gente se renovar e tomar mais e mais energia para nós, né? Para nós enfrentar tudo isso aí que está acontecendo no mundo, na vida, no dia a dia, né? Nesses tempos de pandemia aí, que ninguém sabe quando que vai acabar, a solução é a gente se reenergizar, né? A gente tomar fé, força entre nós, e eu tive, assim, ó, o insight, eu acho que um anjinho foi lá e botou um dedinho e falou, ó, fale sobre isso, e eu resolvi abraçar, porque assim, ó, vou ser sincero com vocês, faz tempo que eu parei de questionar a minha intuição, né? Eu não trago mais para a razão. Se eu tive intuição, eu vou lá e faço, eu não fico mais fazendo pergunta, né? Porque a intuição, ela acerta o que é o nosso intelecto, né? Quando a gente tenta racionalizar. Então, o que eu pensei? Na hora me veio à mente essa ideia, assim, a Cidade dos Anjos, aquele filme maravilhoso que fala, porque muitas pessoas, né, já nos chamaram de anjo. Quem não foi um dia chamado num cantinho e falado, cara, você é muito diferente na vida do nosso filho, você é diferente na vida do nosso pai, você foi um anjo que caiu na nossa casa, na nossa família. Nossa, você é abençoado, você é uma estrela de luz. Que é fisioterapeuta da neuro que já não ouviu isso? Eu tenho certeza, se vocês começarem a escrever, que vocês não vão falar porque vocês são muito modestos. A maioria não assume, né, assim publicamente, nem a gente nem gosta de fazer essa propaganda, mas eu tenho certeza que todos nós já ouvimos alguma vez na nossa vida profissional que a gente é um anjo na vida dos nossos pacientes. Então, com essa ideia em mãos, o que eu pensei? Poxa, vamos lá,
vamos colocar isso em prática. Eu só preciso colocar aqui o horário de Brasília, gente, senão eu me perco, tá? Já coloquei. Então, nós estamos a 10 minutos de live, eu tenho ainda 50 minutos para me deleitar aqui e conversar bastante sobre tudo isso que eu analisei no filme. Então, vamos lá. Primeira coisa, The Angel somos nós, os fisioterapeutas, esse pessoal que está aqui super conectado com o mundo, com as coisas da reabilitação, né? Então, além disso, quando a gente pensa que estamos juntos discutindo isso, é para que nos fortaleçamos, para que a gente fique muito reforçado para continuar no dia a dia, não é mesmo? Aproveita você que está aí, ó, usa esse aviãozinho no Instagram e chama mais pessoas que você conhece, que você acha que é interessante nesse momento chamar para a live. Não precisa ser fisioterapeuta, tá? Pode ser pais, pacientes, familiares, amigos. Usa o Instagram, usa aqui o Face também. Dá uma chamadinha em alguém que você acha que se interessaria por esse tema, né? Porque na verdade ele é um tema motivacional. Então, de repente, tem uma pessoa meio para baixo e tal, aquele colega, sabe? Que tá querendo desistir da neuro, aquele paciente que não tá mais indo nas terapias. Então, de repente, é bacana ele estar ouvindo essa discussão que a gente vai fazer agora. Então, aproveita e convida lá, usa o aviãozinho, que é aquele triângulo que fica aqui na base direita do vídeo, tá? Então, vamos lá. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não me dei conta de nada disso. Para mim, o filme, era uma história de amor, imagina, 1998, eu me formei em 99, então assim, estava no auge da minha juventude, achando, né, que a vida é só um mar de rosas, beleza, né, que época boa aquela, né? Então a gente só viu o lado romântico, né, o lado mais assim, florido da história, né? Meio uma história meio Romeu e Julieta, com um final meio trágico e tal, mas eu não tinha essa percepção do tanto que esse filme ele tem uma interpretação maravilhosa sobre a vida. E revendo todo esse filme, eu fiz uma reinterpretação, eu fiz uma pequena análise, e eu gostaria de partilhar isso com vocês. Primeira coisa, filme é uma forma de arte. Né? Para quem não sabe, eu também sou arquiteta, essas telas aqui atrás também são minhas. Então, o que acontece? Eu gosto muito da arte, mas a arte, ela permite uma interpretação livre. Então, essa interpretação que eu estou fazendo é minha. Vocês podem concordar, discordar, mas, tá tudo bem. Na verdade, a arte existe para isso, para que a gente levante o questionamento, ok? E a partir de cada história, de cada vivência, da vida de cada um, a arte ela faz o embate e a gente fica na discussão e com isso todo mundo evolui um pouquinho, né? Então, para isso que a arte existe, para nos levar para um outro nível de amadurecimento. Então, nessa minha breve interpretação, o que eu percebo? Muito, assim, interessante, né? Que a música tema do filme que eu acabei de tocar aqui para vocês, ela fala muito do who I am, quem eu sou afinal, né? Quem eu sou, qual é a minha essência, para onde eu vou, quem somos nós aqui na Terra. Na verdade, o filme discute isso, né? O que a gente está fazendo aqui? Nada melhor do que uma época de pandemia para a gente discutir de novo o que eu estou fazendo aqui, para a gente se reperguntar tudo isso. Então, vamos lá. O filme, ele parte de uma primeira base, assim, que existe uma Terra, né? Um planeta Terra, onde os seres humanos habitam, e um segundo astral, que seria até o local onde os anjos habitam. Então, existem esses dois níveis. A gente, basicamente, põe para cima, mas eles coexistem, né? Seria dois mundos coexistindo no mesmo ponto. E os anjos circulam entre nós da mesma forma, né, que nós entre humanos. Então, vamos dizer que a gente tem dois aspectos aí. Primeiro, dois planos que se interligam, né, no mesmo ambiente. Só que como que eles se interligam? Basicamente, se escuta, né, o anjo escuta o ser humano escuta o anjo, mas não enxerga, já o anjo enxerga o ser humano. Então, o anjo, ele permite ser visto pelas crianças. O filme traz tudo isso. As crianças veem os anjos. A pessoa, quando está fazendo a passagem na hora da morte, também enxerga os anjos e segue o caminho com os anjos. Então, existem esses dois mundos interagindo. O mundo dos anjos e o mundo dos humanos.
E o filme todo ele inicia com alguma coisa que, pra mim, assim, já bateu de primeira, assim, ó, foi pá! Que é a questão da angústia de uma médica quando ela não se sente que ela não tem mais nenhum domínio sobre a condição de vida do seu paciente. E isso já vem assim e dá um sacolhão no fisioterapeuta, né? Por quê? Porque a gente luta tanto pela vida das pessoas, a gente luta de forma visceral. E aí, quem já viveu isso, levanta a mão aqui, tá? Quem nunca teve aquela dor no estômago, assim, que aconteceu alguma coisa com o teu paciente, você quer fazer mais, e ele, de repente, deu alguma coisa errada, não tá dando certo o tratamento, e você sofre na pele, no corpo. Isso é muito comum na fisioterapia. A gente tem insônia, igual a médica teve, ela não dormia mais no filme, ela tinha vômitos, ela tinha. Tem gente que tem dermatite, tem gente que perde cabelo, a gente fica estressada. Então a gente tem o quê? Uma sensação visceral, corporal, muito forte em relação aos nossos pacientes. E essa sensação, ela é muito maior quando a gente. A Karen já se acusou aí, né, Karen? Ela é muito maior quando a coisa não tá dando certo, cara. Você tenta, faz de novo, se alonga e bota de pé e não sei o que, e não vai. E aí começa a te dar um desespero e você percebe que não tá mais nas nossas mãos. E aí a gente percebe o quanto a gente não é nada. Né? Que a gente, na verdade, não tem esse poder todo que a gente acha que tem. Eu imagino um médico muito pior, né? Porque aí no nosso tratamento ele vai até, de repente ali não caminhou ou não ficou em pé, mas o cara perde o seu paciente, né? Ele vem ao óbito. E aí é muito mais visceral isso tudo. E aí no filme vai transcorrendo e ela então percebe que vem o anjo para falar para ela que ela fez o seu melhor e que tá bom, que ela fez o seu melhor, que ela fez tudo o que podia e que ele estava encantado pela forma como ela luta pelos pacientes. Então, o fato de nós lutarmos pelos nossos pacientes já é uma grande coisa. A gente não pode perder isso de vista. Então, o modo como nós lutamos, o modo como a gente faz o nosso melhor ali é muito importante. A gente não pode perder isso de forma alguma. E aí eles vão conversando, eles vão interagindo e se apaixonam, enfim, aí vem toda a parte romântica da história também. E nesse bate-volta aí entre o ser angelical e o ser humano, e fica aquela coisa toda, ele se pergunta muito, ele como anjo começa a se questionar o que afinal é o ser. Por que o ser humano chora? Ele se pergunta, o que são as lágrimas? Ele não entende isso. Para um anjo é muito complicado viver o que nós podemos viver como ser humano. E é bem interessante que a coisa também, as teós aqui vão me amar agora, né? Porque ele entra totalmente pela escala sensorial. A gente não sabe o que é um cheiro, ele fala que os anjos não sabem o que é o gosto dos alimentos, a gente não sabe o que é um banho de mar, a gente não sabe o que é tocar na pele de outra pessoa, a gente não consegue sentir a luz do sol, não consegue sentir o vapor de um banho quente, né, com a temperatura do banho quente, a gente não consegue perceber o vento na cara. Então, o sensorial todo que o corpo humano, né, que é o grande, né, conector entre a nossa alma, a nossa psique com o mundo, é a partir do corpo. O corpo é a casa que a nossa alma habita. Então, essa alma, quando ela está sozinha, sem um corpo, ela não é mais ser humano, né? E é isso que os anjos dizem, que sentem falta, né, que gostariam de entender o que afinal o ser humano sente a partir desse corpo, pelo corpo. E qual é o grande instrumento de trabalho do fisioterapeuta? O corpo, o movimento. O movimento é a nossa razão de viver. O corpo do paciente, os movimentos, como chegar a esses movimentos, é a razão da nossa vida como físio. Então é muito interessante. Esse filme ele veio muito ao encontro do que a gente acredita e luta todo dia pela fisioterapia. Indo além, né? Onde os anjos vivem? Aonde que eles preferem ficar, né? Esse ser angelical que está o tempo inteiro colocando o dedinho na nossa mente, dizendo, faz assim, faz assado, vai por aqui.
agora tu alonga, depois separa. Eu acredito que tem alguém que me diga, né? Eu até comentei esses dias com a Alessandra, que tá aqui também, né, Ale? Que eu tenho certeza que existe algum Dr. Friedrich sempre do meu lado, porque tem coisas que eu tomo, decisões que eu tomo, que eu não sei por que eu tô tomando mais. Eu não sei, é uma intuição tão forte, é algo que me leva como eu comentei aqui no início, eu não questiono mais, eu simplesmente inicio, procuro estar muito concentrada e continuando a fazer os meus tratamentos, a partir, obviamente, de todas as técnicas que eu aprendi, mas quando usar cada manuseio, quando usar determinado alongamento, determinada postura, determinada transição, esse vínculo, isso vai muito além, pessoal, de uma técnica. Isso se chama sabedoria. Saber usar a técnica certa no momento certo envolve uma percepção muito maior do que o intelecto. Então aí já vai a dica. Fisioterapeuta bom é aquele que é muito perceptivo. Ele precisa estar muito ciente do que está acontecendo naquele momento, fazer essa leitura e reintegrar, retomar, retornar com uma técnica correta. Esse filtro, gente, a gente precisa estar muito bem para estar fazendo. Por isso que a gente precisa estar para cima, uhul, feliz. Quem está deprimido, quem está para baixo, desmotivado, vai estar, olha aí, ó, isso mesmo, cara, o feeling vai estar muito ruim. Então, esse feeling do fisioterapeuta é sempre muito bem. Aqui no filme ele até aponta, né? Tem uma hora do filme lá, uma determinada cena, que ela se dá conta que um bebezinho lá não estava conseguindo, não parava de chorar, enfim, porque ele não conseguia dormir. E ninguém tinha se dado conta desse diagnóstico. Então, quando aconteceu isso no filme, também, poxa vida, já aconteceu isso comigo também, de ter falado alguma coisa que ninguém tinha percebido ainda. Com certeza aconteceu já isso com vocês também. De alguma técnica, algum insight de diagnóstico que vocês tenham feito a partir simplesmente de uma ideia. E que vocês sentiram no coração. Não foi algo que vocês foram pensando, vou sentar aqui e vou pensar no paciente. Não, simplesmente a gente tem um clique. E aí, vamos adiante, porque são alguns itenzinhos aqui que eu separei, uns 8 itens, né? Aonde os anjos vivem? Esse mundo angelical, eles tratam no filme muito legal, assim, porque os anjos, eles moram, sabe aonde? Uma coisa linda, eu não tinha visto isso, não tinha percebido ainda a primeira vez que eu vi esse filme. Os anjos moram na biblioteca. Os anjos estão sempre dentro da biblioteca, eles adoram ouvir as pessoas lerem os livros. Então, quantas pessoas leem os livros, eles vão lendo a mente de quem lê o livro. Olha que coisa linda, pessoal. Então, um anjo, ele não sabe ler. E aí ele vai lendo a partir dos momentos que a gente lê. Olha que interessante. Então, cara, quem lê muito, tá sempre cercado de anjos. Olha que coisa linda, não é? Vamos ser um pouco mais doces hoje, né? Numa quinta-feira santa, vamos pensar dessa maneira. Olha que coisa legal, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente analisa, então os anjos moram nas bibliotecas. Eu achei isso, essa sacada o máximo do autor do filme. E mais um detalhe bem legal, sabe onde mais que eles adoram ficar, pessoal? No nascer e no pôr do sol. Então, para contemplar, né, a magia do novo dia e o encerramento dele ao pôr. Então, isso é muito, muito interpretativo, né? A magia do nascer e pôr do sol, que aí pode ser interpretado como uma vida, né? O nascer e o morrer, como 2 espetáculos, né? Como a jornada de trabalho, você entrar na clínica, você fechar a sua clínica, abençoando, né? E se iluminando, pensando que, poxa, que eu possa fazer o meu melhor neste dia, nesse ciclo, nessa hora, nesses 15 minutos que eu tenho com o meu paciente, que a entrada e a saída dele seja como o nascer e o pôr do sol. E eles mostram, né, todos os anjos reunidos na beira da praia para ver o sol nascer. Então, são cenas muito lindas, né? Outra coisa que eles gostam muito é de estar em altura. Eu não gosto muito de altura. Mas o anjo adora ficar sentado em placa, ficar no alto de prédios, porque eles primam pela liberdade, pelo ar. Agora, isso eu gosto.
né? Eu sou de Libra, eu sou do signo de ar, eu tô sempre nas nuvens, pra mim, eu tô sempre voando. Eu falo que eu preciso de vez em quando de uns fios terra, assim, porque se eu seguir, eu vou só tá tipo um balãozinho de gás, assim, aquele que, sei lá, voa. Tá sempre cheio de ideias, né? Outro dia tava falando com a Anne, né, Anne? Que tô sempre me enchendo de ideias, eu preciso colocar algumas em prática, né? Porque minha mente é muito criativa. E, além disso, tem uma cena bacana que quando eles brigam lá, o anjo e a mocinha lá, ele some da vida dela, ele não aparece mais. E aí, sabe onde que ela vai procurar ele? Dentro da biblioteca. Então ele vai, busca, ela chama, vem cá, vamos conversar e tal. E ele estava lá na biblioteca, ouvindo os livros lá de um autor bem bacana, que ele gosta muito, né? Então, assim, mais uma coisa legal. Quando que a gente sabe que o anjo está realmente no nosso lado? Tudo isso é interpretação do filme, tá, pessoal? Como que o filme mostra quando que o anjo está pertinho da gente? Então, uma das cenas é quando ela tem essa intuição do bebê. Quem falou para ela foi um anjo. Então, o anjo chegou e falou: ele tá com dificuldade para respirar, ele não consegue dormir. Você também não dorme, você fica mal. O bebê, quando ele não dorme, ele também fica mal. Então, eles vão mostrando os anjos agindo na vida das pessoas. Outra coisa assim, muitas vezes você sente que tem mais alguém na sala. Ele fala isso. Assim, não posso te ver, mas eu te sinto. E se veio aqui para me buscar, tem um outro personagem que fala: se veio aqui para me buscar, pode ir embora, que eu não tô preparado ainda para fazer a passagem. Muito engraçado. Bem bacana. Então, quando você sente que você está acertando com o teu paciente sem saber por quê, gente, é essa intuição, esse feeling que muitas vezes, né, se vocês acreditam ou não, enfim, pode ser que esteja vindo, né, de algo que nos leva, né, a ter essa intuição exacerbada ou mais clara, né. E aí vem a segunda fase do filme, assim, que é muito show também. Que é quando ele se pergunta, então, que se ele não consegue tocar ela, ele não consegue mais viver, ele não consegue mais ser anjo, se ele não chegar perto da médica lá que ele estava apaixonado. Então, o que ele faz? Ele pensa assim, por que eu posso fazer para ficar um pouquinho, para sentir um pouquinho ela, para pegar na mão dela, para dar um beijo nela, enfim, aquela coisa toda do ser apaixonado, né? E é muito interessante que essa coisa do ficar simplesmente ao lado é muito reforçado no filme. Que estar 5 minutos ao lado de alguém sem fazer nada, sem falar nada, já tá bom. Simplesmente pela presença da pessoa. Isso é muito profundo, porque isso é talvez o maior retrato do amor, né? Quem que não... quando se está ao lado do ser amado, o que acontece? O tempo voa, o tempo faz assim... Quem não estudou lá na psicomotricidade, né? Esquema corporal, esquema temporal. Então, qual é o conceito do tempo? Eu tenho um vídeo no YouTube também que fala como que é o tempo, né, para fisioterapia. Como que o tempo passa para nós? Se você está com um paciente bacana que está rendendo, gente, 2 horas passa assim. Você olha para o relógio, já acabou. Daqui a pouco você está com uma coisa que não rende, meu Deus, esse tempo não desenvolve. Ainda tem mais 15 minutos, o que eu faço agora? Essa criança só chora. Bate aquele desespero, né? Mas quando você está com o paciente, que você está com um vínculo forte, que você está formando uma equipe legal, que a coisa está rendendo, a gente não percebe o tempo passar. E ele até fala, tem uma frase que ele fala, que ele espera o dia inteiro para passar 1 minuto com ela. Então é bem aquele conceito, né? Tem um monte de música, né? Um monte de outros filmes também que falam isso. Mas quem de nós, vamos trazer para a físio agora. Quais são os pacientes que você espera a semana inteira para encontrar naquela hora? Qual é o paciente que quando você acorda, você fica pensando, nossa, que manuseio que eu vou fazer hoje? Qual a técnica que eu vou usar? Que você já desperta tendo a ideia de uma proposta diferenciada para aquele cara naquele dia.
Esses pacientes são os que a gente está apaixonado. É o que a gente daria tudo por mais um minuto ao lado dele. Quando se está dessa maneira apaixonado pelo teu paciente, tenho certeza que vocês estão dando o seu melhor. Onde está indo assim, ó, a tua alma junto com o teu trabalho. Isso é assim, o que eu realmente, profundamente, sinceramente, pessoal, desejo que todos nós tenhamos nos nossos pacientes essa relação. Que a gente não faça por obrigação, que a gente consiga desenvolver essa sinergia com os nossos pacientes a ponto de dar o nosso maior amor pelo nosso trabalho. E aí, para passar esse 1 minuto com ela, o que o cara tem que fazer? Aí ele chama lá os caras, o que eu preciso fazer para virar humano, então? Então, se é para eu encontrar com ela, eu quero. Então, o que eu preciso fazer? Aí eles falam, não, é só você se atirar de um prédio. É muito legal isso, né? Porque é muito interpretativo, gente. É muito arte. Esse filme é muita arte. Como se jogar de um prédio? Gente, se jogar de cabeça. E aí ele fica na dúvida. Não, mas como assim me jogar de cabeça? Não, eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? Aí ele passa o tempinho do filme pensando. Será que eu vou? Será que eu não vou? Tá, mas o que vai acontecer quando eu cair? Não, mas e aí eu morro? Não, tu não morre, na verdade tu nasce, né? Chega na terra de volta. Quer dizer, é muito louca a história, mas é muito interessante porque para ele pular, o cara já falou, mas se você decidir, você não pode mais pensar no que ficou para trás. Ah, não tem mais volta. É a história do queimar a ponte, né? Eu atravessei, eu tenho que queimar a ponte, porque o que ficou, ficou. É meia história do casamento, é a história do noivado, é a história do emprego novo, é abandonar um emprego para pegar o outro. E aí você tem que virar a página. Quantas vezes a gente não consegue virar a página? O paciente resolveu ir para outra clínica. Meu Deus, aí é o fim, né? Porque houve uma ruptura e você não consegue virar a página. Então, um paciente prefere escolher um outro terapeuta a você. E a gente não consegue virar a página. Então, tudo isso é um processo que a gente precisa estar muito iluminado, né? Muito num outro nível de sabedoria e amadurecimento para conseguir levar tudo numa boa. Ou melhor, sabendo que aquela foi a escolha do paciente, não necessariamente vai ser ruim para você e ir para uma outra pessoa, né? Então, isso é um processo contínuo e que faz parte. Mas o interessante é que ele decide pular assim, e no filme existe um processo de luz e sombra, assim, existe uma arte cinematográfica bem interessante, de luz, de fotografia, que enquanto ele está saltando, ele salta realmente de cabeça, né? E quem não se atira de cabeça, né, não... A gente tá aí vendo um monte de especialista falando, né? Que a gente tem que ter foco, a gente tem que delimitar o tema, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que seguir uma linha, né? Então, essa história de você estar bem focado é o atirar-se de cabeça que acontece no filme. É muito interessante. E ele vai, enquanto ele tá caindo, ele tá no escuro. Então, é meio de noite, assim. Aí aquele prédio é super alto, tem um monte de luzinhas, né, das janelinhas, e aí parece um efeito meio, é raro no filme, né, mas na verdade é a história de mostrar que enquanto você está se atirando, você também não tem certeza de nada. Então, o dark, né, o medo, ele te recobre, enquanto você está no processo de transição. Quando ele chega lá embaixo, que ele cai, e que ele cai na vida real, na vida humana, o dia se ilumina. E aí existe um sol, aí fica um sol muito claro, o sangue fica muito vermelho, então a vida, a cor reaparece no filme. Então é muito lindo essa interpretação, né, da cena com a transição dele entre a vida angelical para a vida humana. E esse processo é com perdas, né? Ele tem que deixar para trás a vida de anjo e não se questionar mais o que eu teria feito se... por que eu vim, por que eu não vim, né? Então, ele não pensa no que ele deixou para trás e simplesmente vai porque ele está apaixonado também, né? Então, quantas vezes a gente
está apaixonado por alguma coisa e você não está interessado em quais os problemas que virão, o que vai acontecer. Você até pergunta assim, nossa, eu fiz umas escolhas meio sem pensar, porque é no fogo da empolgação ali, foi. Agora, o que é a vida se a gente não faz com empolgação, né? Com apaixonamento, a cada dia, a cada minuto, né? Eu tenho uma live no YouTube que na verdade é um vídeo só, no YouTube que eu falo sobre criatividade e a arte de reinventar-se. E lá eu conto um pouquinho como eu realimento as minhas paixões, né? Que todo dia a gente tem que estar muito apaixonado por cada minuto. Ele é único, ele não é o ontem, ele não é amanhã, ele é o hoje. Então, viver o hoje de uma forma apaixonante e alegre, feliz e tentando se motivar, lógico que vai ter dias menos e mais, mas é uma grande sacada da vida, que você vive muito mais e muito melhor. E muito interessante aqui também, nossa, a minha cabeça está explodindo aqui de insights. Quem tiver aí cheio de insights e fala, eu também sou assim, clica aí no coraçãozinho, manda um aceno para mim. Estão gostando da análise ou tá mais ou menos? Comentem aqui, por favor. Pessoal do Facebook também, comenta aqui embaixo, escreve alguma coisinha para mim, para eu estar sabendo que vocês estão curtindo. E sem contar que o fisioterapeuta é já um profissional muito apaixonado por tudo, né? É meio básico, assim, porque a gente tem aí parece que uma missão em comum, né? Todos nós, assim, somos muito ligados a todas essas relações que a gente está fazendo aqui. Eu tive uma identificação enorme, né? Quem tá tendo insights aí que nunca pensou, ó, tá com o cérebro, ó, explodindo de coisas boas, o coração assim, ó, florescendo, fazendo tum-tum-tum, né? Comenta aqui embaixo, dá um joinha e a gente vai seguindo aqui. Tudo isso é a vida, né, pessoal? Eu tô falando aqui não é novidade nenhuma, mas é a vida. É o que a gente tem que entender que todo mundo passa por isso. Eu, você, o teu paciente, os pais, os avós, os tios, os filhos, né? Tudo isso, olha aí, ó, tem mais gente aí se identificando, né? Porque é o comum da fisioterapia, isso já é a nossa vida. O que nós estamos falando aqui é da vida do fisioterapeuta. Já é um processo bem, bem real e que não tem nada só de filme, não. Mas vamos lá. Deixa eu não me perder aqui, ó. E aí, acontece, né, aquela cena no final do filme, que tem gente que odeia o filme, tem gente que fala assim, eu não me conformo com o final do filme, mas o filme só é o que ele é porque ele não poderia deixar de concluir, né, a história toda. Eu vou ter que dar um spoilerzinho aqui, mas enfim, vocês com certeza vão pegar o filme, até aí no YouTube, tem no Netflix, tem por tudo esse filme. Vão rever ele com este olhar, eu tenho certeza, tem aí um feriadão para fazer isso, né? Já que a gente não vai poder sair de casa mesmo, aproveita e vamos rever a Cidade dos Anjos. Ele vem à Terra, enfim, aí ele vai, procura ela, procura no hospital, procura até encontrar a moça lá, eles passam uma noite juntos. Ela acorda de manhã, ela faz um café da manhã maravilhoso, com todas as frutas, né, os temperos, ele toma um banho de vapor, ele sente o frio, ele sente o gelo, ele sente tudo. Aí ele começa a trazer a vida para a percepção, né, para a própria percepção. Tem uma cena que ele movimenta os braços, é muito legal, porque eu lembrei muito de nós, físicos. E aí ela vai até a padaria, sei lá, a mercearia, comprar mais frutas, mais coisas para o café da manhã. E ela anda muito de bicicleta, esqueci de falar isso no início. Então ela anda de bicicleta, ela vai pro hospital de bicicleta e ela adora sentir o vento na cara, ela adora sentir a vida, né? E nessa casa de campo que eles estavam, enfim, ela sofre um acidente e fica, de certa forma, né, mal ali, agonizando no asfalto, e nisso ele chega. Ele consegue chegar e pegar ela ainda viva. E aí ela fala, meu Deus, eu tinha uma vida para te mostrar, eu queria te mostrar o mundo, eu teria tanta coisa, né, que
a gente não vai poder fazer juntos, né? E aí ele fala, não, a gente vai, enfim, sempre naquela fé, né? Não, já socorro já tá chegando. E ela fala, não, eu não já tô vendo, já os teus amigos já estão aqui para me buscar. Né? Eu já tô vendo pessoas aqui que vieram para me buscar. E aí é muito marcante isso, né, gente? Ele sai da vida de anjo para a vida da terra e ele consegue passar apenas uma noite com ela. E nisso ele entra numa depressão, ele começa a se questionar, ele se revolta, ele chama os anjos e pergunta, quem mandou fazer isso? Vocês já sabiam, ninguém me avisou, vocês não me avisaram que eu teria apenas uma noite. O que eu fiz de errado? Vocês estão me castigando. Vocês estão me castigando porque eu fiz algo diferente e agora eu estou sendo penalizado por isso. E aí os anjos falam para ele, não, você não fez nada disso, a culpa não é sua, é a vida. É a vida. É bem forte essa parte, gente, porque não é culpa de ninguém, né? É a vida. A vida é também a morte. Forte isso, né? A vida também é uma deficiência. A vida também é um TRM. Eu já me engasgo aqui, ó. Pode falar. A vida é também a outra parte, né? A vida não é... Estar vivo é estar vivo, feliz, com partes boas, com vento na cara, e a vida também é a perda. Nós estamos vivendo um momento com muitas perdas. E como é difícil a gente entender que isso também é a vida. Exige uma sabedoria muito grande de todos nós entender que nós estamos aqui para viver todas as fases da vida. Tudo que tem de bom e de melhor e tudo que não é também tão bom e tão melhor assim. Mas essa é a vida. E se soubesse, né, um amigo dele pergunta, e se soubesse que ela morreria, você teria feito tudo novamente? Você teria pulado? Você teria aceitado? Se vocês soubessem o que seria a fisioterapia, o que seria a atuação do fisioterapeuta numa clínica, num tatame, ali, dia após dia, em cima de um tablado, em cima de um rolo, em cima de uma bola, vocês teriam feito a mesma escolha? Se soubessem antes, antes de prestar o vestibular, vocês teriam feito a mesma escolha? A gente precisa ter essa resposta, pessoal. Porque essa é a essência da nossa vida. Como fisioterapeutas, se eu teria feito diferente ou não, não precisa responder aqui, tá, gente? Não precisa comentar. Pode só ficar pra ti essa resposta, tá? Mas a gente... É uma reflexão. Hoje a nossa live é pra gente parar e pensar. E aí a mente faz... O coração faz... Né? Pra onde que a gente vai? E aí sabe o que ele responde? Olha que interessante. Ele responde assim pro amigo dele lá, que também era anjo, e eles começaram a conversar. Eu até anotei, ó. Eu prefiro ter sentido seu cabelo uma vez. Eu prefiro ter dado um beijo uma vez. Tocado a sua mão. O sonho dele era tocar na mão dela, né? Porque ela era, né, cirurgiã cardíaca, né? Então ela tinha as mãos e tal. Nós também, né? A gente é toda mãozinha, né, físio? Tocado a sua mão uma vez. Do que ter vivido uma eternidade sem isso. Nossa Senhora! Que declaração, né, meninas? Quem é que não queria ter ouvido isso aqui? É demais, né? Prefiro ter ficado um minuto com ela do que ter passado uma eternidade lá no mundo do além, do astral. Porque aí as pessoas vão morrendo, mas os anjos estão sempre lá naquela biblioteca, né? São sempre meio que os mesmos.
Eles não morrem, não nascem, eles estão sempre lá, sempre. E aí tem uma parte que um cara fala assim: ah, mas eu esqueci como vocês eram jovens e lindos, né? Porque estão sempre maravilhosos, né? Homens altos, fortes, lindos, mas eles estão eternamente naquela beleza. Enquanto que ele já escolhe, ele prefere ter passado 1 minuto com ela do que uma eternidade sozinho. Então, até que ponto a gente prefere ter vivido um pouquinho da fisioterapia do que uma eternidade sem ela? Quem se imagina que sem ser fisioterapeuta? Olha, quem mais pode falar nisso do que eu, que sou também arquiteta? Eu vivi, confesso, um tempo de dúvida, né? Onde eu não tinha muita certeza se eu era físio ou se eu era arquiteta, afinal. O que eu sou, afinal? Mas eu nunca deixei de ser físio. E a fisioterapeuta que existe e habita dentro de mim, ela é muito forte. Ela é, inclusive, a base da minha arquitetura, né, onde eu cuido de pessoas também dentro dos projetos, né? Então, eu sou uma cuidadora nata, onde eu cuido do corpo das pessoas, eu cuido dos meus alunos, eu cuido dos meus mentorados e dos pacientes dos meus mentorados. E cuido das casas, dos projetos das casas dos meus clientes, dos negócios, dos projetos comerciais, dos projetos industriais, eu cuido como se fossem meus bebês. E com a mesma garra e gana que eu cuido do bebê lá da clínica. Eu cuido, eu protejo, eu trago para o melhor. Mas também, como uma mãezona, cuido, mas também cobro, exijo, sou dura, sou firme. Quem me conhece sabe disso. Então, até que ponto nós, fisioterapeutas, pulamos realmente de cabeça para dentro da nossa profissão? Até que ponto a gente é o 7 lá, aquele se joga? Não, eu vou me jogar porque eu tô apaixonado. Quantas vezes o nosso apaixonamento deu uma esfriada, né? Muitas, tenho certeza. Todos nós passamos por essas fases de menos paixão pela nossa profissão. E até que ponto também a gente não vê o tempo passar? A gente está ali atendendo e realmente assim o tempo voa. Esse é o melhor termômetro para saber o quanto a gente está envolvido nisso, né? Até que ponto, eu acho que essa é a pergunta mais complicada. Até que ponto a gente aceita as nossas perdas e as nossas incapacidades? Até que ponto a gente entende que a gente não é Deus e que a gente é limitado, a gente só vai até ali. Ou a gente não se conforma, a gente fica revoltado. Quem trabalha em fisioterapia hospitalar hoje, nessa fase de pandemia, meu Deus, você vai lá, você faz tudo que você aprendeu na faculdade. Hoje mesmo a menina deu um relato aqui na RPC em Curitiba. A gente usa tudo que a gente aprendeu e o paciente mesmo assim vem ao óbito. E até que ponto eu vou aceitar isso? A gente não é Deus. A gente não tem esse poder todo. A gente é apenas um ser humano. Muito menos, assim, a gente tem relação com os anjos, a gente tá ligado na intuição, mas tem um momento que não cabe mais a nós. É algo que ultrapassa as nossas capacidades. Então, gente, eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Até que ponto nós aceitamos as perdas, né? As perdas não só de vida, mas de funcionalidade, que o paciente não vai mais melhorar do que aquilo. Até que ponto eu posso dizer que eu fiz o meu melhor, mas que ele chegou no limite dele, né? O que está faltando? Lógico, a gente não vai deixar de se questionar. Mas acontece muito também outra situação na neuro, assim, você força e o paciente vai lá e se machuca. Né? Ou seja, a gente erra a mão para mais algumas vezes, ou erra a mão para menos, não foi feito alguma coisa. Então, tem que sempre ter certeza do que se está sendo feito é o seu melhor naquele momento. Né? Este é o meu melhor, é o melhor que eu posso dar nesse momento para o meu paciente. É o melhor em estudo, é o melhor em técnica, é o melhor em sabedoria, em percepção. Até que ponto eu compreendo tudo isso? Gente, não é para responder agora não, tá? Não precisa ficar escrevendo aqui. Eu quero só que vocês pensem nisso tudo. E o quanto tudo isso
a gente entende que é a vida. Viver é isso, é nascer, é nascimento e morte. As duas coisas são vida. Então, ganhos e perdas com o paciente é vida. Faz parte, são os dois lados da mesma moeda. Eu confesso que eu levei anos para entender isso, tá? Eu era muito afoita, principalmente no início da minha carreira, assim, querer tudo só pro bom, né? E se não desse certo alguma coisa, meu Deus, eu ficava doida. Eu lembro uma vez na UTI que eu chorei desesperadamente porque o paciente não queria soprar naqueles negocinhos. E aí eu falei, gente do céu, eu não vou conseguir atender esse cara, como que eu não vou conseguir? E ele me batia, ele que me mandava embora. E eu falava, gente, eu não tenho condições, eu vou desistir. Como que eu vou fazer uma fisioterapia num cara que não quer nada com nada? Quando a criança começa a chorar, ou não quer fazer, e aí você tem que entender que isso é a vida. Vai ter um dia que ele vai fazer lindo, maravilhoso, e vai ter um dia que ele não vai render. E não é por isso que eu vou desistir da vida. Eu continuo, porque isso faz parte. Isso é viver. É isso ou não é? Explode cabecinha aqui, comenta, bota o coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho, eu vou saber que vocês estão pensando nisso tudo. Virgem Maria, que noite de reflexão, hein? Conseguiram captar a ideia? Consegui me fazer entender? Fui clara? Respondam aqui para mim. Outra coisa, que bacana tá podendo fazer uma live desse cunho aqui no canal Neuro Revolution. É maravilhoso tá podendo dividir com vocês essas percepções da nossa profissão. Eu acho que penso eu que este momento nós estamos carentes, precisando muito desse tipo de fala. Lógico que nós também vamos trazer aí na NeuroWeek, nessa série de lives, depois vai ter lá o dia da NeuroWeek, depois a gente vai fazer a abertura para as mentorias, tá? Que as mentorias vão acontecer lá em junho, então a gente vai ficar abril e maio aí trabalhando com todo mundo. E é muito interessante que a gente possa estar discutindo não só a técnica pela técnica, mas também o quê? A sabedoria do fisioterapeuta. O senso, né? O bom senso, a percepção aguçada, né? Essas técnicas todas, elas só vão ser efetivamente coroadas com o teu coração, com a tua percepção e alma de vida. Por isso eu queria muito falar sobre isso nesse primeiro dia, que a gente possa aí estar desenvolvendo 6 semanas, agora 5, né? Essa já é a primeira, com muita sabedoria. Eu vou estar trazendo outras pessoas, semana que vem a Alessandra está aqui com a gente, ela vai falar lá basicamente da fisioterapia integrativa, que tem tudo a ver com o que a gente está comentando agora. A gente vai falar de como a família, de como a vivência dessas crianças, desses pacientes, o conjunto, né, de fatores, como isso tudo se interliga e como a nossa vivência, o nosso bom senso, a nossa percepção, tá? O feeling, como disse a Karen aqui, tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que estar à frente, não importa se você é do Bobat, se você é do Cabot, se você é do Tera, se você é do Pédia, se você é do Cuevas, do que é a tua formação. Não importa se você é RPG, quiropraxia, o que diabo a 4 que é a tua técnica. Se você não é uma pessoa que está à frente com o seu feeling para a vida, tá? Com uma maturidade, sabedoria de saber que tu tá colocando a mão num paciente que é outro ser humano como você e que a gente tem que estar assim, todo dia acordando e falando, meus anjos da guarda que vão comigo. Seja lá qual religião que você seja, que você acredite. Isso aqui nós não estamos fazendo uma fala de religião, tá? Esse é o tema do filme, como eu falei, uma interpretação do filme Cidade dos Anjos. Quem quiser rever e conseguir, né, traduzir mais coisas, enfim, vocês podem fazer as suas leituras, depois me contem aqui, olha, eu vi o filme, aconteceu isso comigo, eu entendi tal coisa. Conta aqui para nós nos comentários, essa live vai ficar no IGTV,
aqui no Facebook também, na página da Neuro Revolution. Então, isso vai fazer com que a nossa profissão ganhe uma força muito grande. Quando a gente se colocar como ser humano à frente de outro ser humano, com todas as suas grandiosidades, né, iluminações né, do ser iluminado que é ser um ser humano, assim como com as nossas fragilidades. Entender que vai ter também o dia que você é frágil, que você chora, que você fica fraco, e vai ter o teu dia que é o teu dia abençoado, que você chega lá que parece que é onde você bota a mão tudo melhor. E que muitas vezes a gente está recebendo aí umas dicas, né, uns dedinhos lá, como no filme o cara bota o dedinho para que ela vá lá e faça as coisas. Então, a minha ideia era trazer isso para vocês, eu acho que eu consegui, pelo menos assim, sobrou ainda 5 minutos do material que eu tinha me proposto aqui para falar. E extremamente feliz, contente, após esses meses todos de reclusão, né? Onde eu passei me reenergizando para retomar a Neuro Revolution. Fiquei praticamente aí de final de outubro até agora, basicamente reorganizando todo o canal, todas as lives, como que a gente vai trabalhar 2021, analisando também o que seria possível, tá? A gente está recomeçando, tentando fazer algo bacana, mas construindo sempre juntos, né? Então, eu sempre gosto de ouvir os comentários de vocês, o que vocês pensam sobre tudo isso. Eu vou tirar um printzinho aqui, para a gente colocar. Não sei se eu vou conseguir. E depois vocês conversem comigo, pode mandar perguntas aqui, colocações, eu vou ficar super feliz de ouvir todos vocês. Tá bom, minha gente? Obrigada por tudo, extremamente feliz e agradecida pela presença de todos, por quem passou aqui no Facebook também. Gente, muito obrigada, fiquem todos muito bem, aproveitem a quinta-feira, uma quinta-feira santa, um feriado, que todos vocês sejam muito felizes com quem estiverem por perto, né, das suas casas, se cuidando, ficando aí quietinhos, refletindo, se energizando, para que a semana que vem a gente volte com tudo. Então, na próxima quinta-feira, às 19h30, outra live aqui no canal, não percam. Vai ser um prazer ter todos vocês aqui com a gente. Tá bom, pessoal? Um beijo, fiquem todos com Deus, até mais. Tchau!